Olá, queridos, tudo bem? Hoje estamos aí gravando o nosso terceiro vídeo sobre discipulado, né? Nós estamos gravando essa série aí, Discipulado e Cuidado. Jesus, ele teve um relacionamento de forma diferenciada com os grupos que o acompanhavam, né? Então, o primeiro relacionamento que ele teve foi com a multidão. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Hoje nós estaremos falando do relacionamento com aqueles que eram os seguidores ocasionais e fazendo um paralelo com quem seriam essas pessoas hoje em dia, qual seria o comportamento delas aí dentro das igrejas, né? Como que elas agem hoje em dia. Então, o discipulado seria o terceiro nível, né? O terceiro grupo com quem Jesus se relacionou, que eram os discípulos, dos quais ele transmitiu a eles, e é isso que nós queremos também receber de Jesus, a transmissão daquilo que ele tem como projeto, como plano, como alvo para as nossas vidas, como propósito. Então queremos estar caminhando com Jesus dentro daquilo que está no coração dele para cada um de nós. Então, falando um pouquinho agora sobre esse segundo grupo. O segundo grupo são aqueles seguidores ocasionais, são aquelas pessoas que eles não são a multidão, sabe? Eles acompanham já mais de perto. Então esse é aquele grupo que nós vemos na Bíblia ali alguns exemplos, né? Nicodemos, né? São aqueles que procuram Jesus para o aconselhamento, né? Querem ouvir a opinião de Jesus, querem saber o que Jesus pensa disso, daquilo, né? Outro que nós vemos é o jovem rico, né? Então são aquelas pessoas que eles seguem, que eles são cumpridores da lei, mas aí quando existe um confronto, quando existe realmente algo que vai mexer em algumas estruturas internas deles, em alguns comportamentos que vai exigir um pouco mais deles, então eles acabam se afastando, retrocedendo, ficando mais atrás, mais de longe. Então esse é o grupo das pessoas que hoje estão na igreja, são aqueles que ouvem a palavra, né, a direção, os conselhos, mas eles não têm aquele compromisso de obediência. Então esses são os seguidores ocasionais, eles são assíduos, eles participam das programações, eles se alimentam da palavra, mas nunca de um modo suficiente, né? São aquele grupo que muitas vezes é um grupo morno dentro da igreja, né? Eles chegam, eles marcam presença, eles dão boas sugestões, né? Eles estão nos jejuns, nas orações, eles mostram-se intensos, né? E eles desaparecem até a próxima temporada de fogo, até a próxima campanha, até o próximo projeto, né? Até algo que realmente chame a atenção deles. Eles estão ali, eles são assíduos, eles sugerem, eles participam, né? Mas eles estão sempre buscando algo diferente, se conduzindo, né? Pautado aí num fervilhar de revelações, de sonhos. Eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, eu penso isso, sempre buscando esse tipo de coisa, sabe? Profecias, visões, né? Eles se saturam aí com conhecimento mental morto, mas andam sempre de uma forma espiritualmente infantil. Eles só querem saber dessas coisas, não confrontam isso com a palavra, não querem um direcionamento mais pautado na palavra de Deus. Eles querem sempre essa parte mais mística das coisas, e eles conduzem a vida deles por conta de algumas coisas místicas que aconteceram, que eles interpretaram, e vão levando a vida assim, né? Quase sempre estão convencidos de que são muito espirituais. Então você vê o jovem rico, né, guarda toda a lei, você vê Nicodemos, esse é o grupo de pessoas, mas eles têm um relacionamento, na verdade, distante de Deus, distante da liderança, né? E às vezes até dos demais irmãos, é um relacionamento distante. Então desses grupos você precisa entender o quão perto da liderança eles estão, o quanto eles caminham junto, o quanto eles são acompanhados, cuidados e discipulados
diretamente ali o quanto eles têm de Deus de verdade nas suas palavras, o quanto eles se deixam tratar. Então esse é o caminho, mas esse segundo grupo, eles são esses seguidores, né? Eles não têm um relacionamento de discipulado com a liderança, eles andam normalmente por conta própria. Então, não fazem parte da multidão, não é aquele grupo da multidão, sabe? Frequentemente eles até criticam a multidão pela falta de compromisso deles, mas o foco dessas pessoas, né, ele sempre vai abordar assiduidade e ativismo, as atividades da igreja, o trabalho, as atividades, a assiduidade, né? Então está sempre focando nisso, o comportamento deles. Normalmente eles têm habilidades, têm vários dons, né, talentos, e por isso muitas vezes eles são colocados em posições de liderança dentro das igrejas. Muitos desses se tornam líderes, né? Eles têm esse tino de liderança, eles falam muito, eles são expressivos, então esse comportamento deles muitas vezes os posiciona. E aí que muitas vezes está o grande problema de muitas igrejas, aí que se encontra as dificuldades que as igrejas enfrentam, pois há muitos líderes que estão ali, mas que não têm vínculo de discipulado com a sua liderança. Então esses grupos são os que normalmente, esse tipo de pessoas, esses seguidores ocasionais, é aquele grupo responsável quase sempre pela divisão do corpo, né? Eles sempre vão mais cedo ou mais tarde acabar saindo e muitas vezes levando outros após si, né? São aquelas pessoas que são cheias de orgulho, de presunção, né? Eles são sedentos por títulos, eles querem os títulos, eles sempre vão estar procurando o título, eles querem uma posição ali no reino, diante do grupo, né, de poder, eles querem o poder, a glória, eles querem isso. Então, e eles têm essas habilidades. Esse é o tipo de pessoa que faz parte desse grupo, né? Nós vemos aqueles que se achegaram a Jesus, né, eles tinham esse posicionamento, essa autodenominação: eu sou espiritual, eu sou conhecedor da lei, eu sei, né, como as coisas funcionam. Então eles caminham bem, eles caminham em unidade até serem confrontadas em algo e tratadas interiormente. Chegou nesse ponto, o que vai acontecer? Se escandalizam e eles fogem daquele compromisso que firmaram anteriormente, que haviam se posicionado para cumprir. Eles vão estar se isentando disso e fugindo desse compromisso. Então os olhos deles estão fixos sempre nas citações, né, de um modo natural, sempre da forma natural, nas injustiças, nas circunstâncias, a igreja que falhou com eles, a política da igreja, de trabalho da igreja, sabe? Como consequência, o que vai acontecer com esse grupo, né? Na imaturidade deles, eles sempre se deixam tomar por sentimentos de autopiedade, né, de justiça própria. Você pode ver que quando você encontra esse tipo de pessoas, sempre vai ser aquela autopiedade, sempre aquela coisa da justiça própria, e isso paralisa elas na caminhada. Você pode ver que são pessoas que paralisaram no cumprimento do chamado, do propósito, daquilo que realmente Deus quer realizar. Eles ficam paralisados, estão sempre esperando, né, que algo aconteça, que mude a liderança. Quando esse pastor sair, for embora e vir outro, ou que essa liderança volte atrás, reconsidere, sabe? Acabam vivendo de atitudes extremamente infantis, e aí eles não conseguem frutificar dentro daquilo que é o propósito de Deus. Então, para darem frutos, o que é necessário? Muitas vezes é necessário que venham abrir mão dos direitos, né? Porque esse negócio, é meu direito, isso não. Muitas vezes na nossa vida nós abrimos mão dos nossos direitos. Você tem que se deixar tratar, tem que se aprofundar nos vínculos de relacionamento, deixar
né, a maturidade chegar, a amadurecer nessa caminhada. Então esse grupo de seguidores ocasionais, eles acompanhavam Jesus, eles estavam com Jesus e acontecia. E nós vemos que Jesus se relacionava com eles, mas era aquele grupo que, à medida que o confronto ia chegando, à medida que eles precisavam ser trabalhados e tratados em algo, era o momento então que eles deixavam Jesus de lado, né? E seguiam segundo suas próprias opiniões. Então as características desse grupo, né? Normalmente eles têm um relacionamento frequente, mas é superficial. Então não adianta ser frequente e não ter profundidade também. E esse grupo ele é conhecido por isso, um relacionamento frequente, está sempre junto, mas é um relacionamento superficial. Os diálogos que tem são abrangentes, né? Falam de tudo, conhecem de todas as coisas, mas é um diálogo que não entra no tratamento interior, dos conteúdos interiores, né? Eles têm uma resposta à palavra, mas são inconstantes naquilo que a palavra direciona para eles, né? Eles têm ligações com a liderança sempre por conveniência. Então, é conveniente, né? Os outros, a multidão vai me ver como líder, então eu vou manter esse vínculo. Ele vai jogando, mantendo as ligações com a sua liderança sempre por conveniência, e à medida que vem o confronto, que vem a cobrança, ele começa a se distanciar. Então existe uma estagnação espiritual sobre essas pessoas. Muitos chegam a um nível de tédio espiritual, mas são sempre estagnados, né? A fidelidade deles, eles são fiéis à programação, fiéis às normas, aos preceitos da estrutura religiosa, mas é aquilo, não se deixam tratar de verdade. Eles caminham juntos, são fiéis no que condiz, no que diz respeito à estrutura religiosa. Estão ali, né? Mas não existe herança espiritual sobre eles. Eles não têm herança de uma liderança, de um pastoreio, de um cuidado. Eles não herdam nada espiritualmente, né? Vivem aí debaixo de um misticismo. Eles estão sempre procurando algo, é um misticismo até infantil, é aquela coisa de algo místico acontecer para eles decidir, para eles caminhar, para eles tomar uma decisão, uma visão, um sonho, algo, sabe? Não se pautam diretamente pela palavra, é sempre algo místico a mais, né? E as suas opiniões sempre são muito fortes. Você conversa, eles têm opiniões firmes, opiniões fortes, mas há uma ausência de revelação real, clara, de palavra para eles. Então, o que é necessário? Para que os frutos aconteçam, precisa se abrir mão, né, desses conceitos todos, desses direitos, se deixar tratar, aprofundar nos vínculos de discipulado, de relacionamento e deixar a maturidade vir, então, para passar a esse grupo de discípulos, que é o próximo que nós estaremos falando. Isso são decisões que nós vamos tomando. Então, ou nós fazemos parte da multidão, ou nós fazemos parte desses seguidores ocasionais, ou nós de fato seremos discípulos, que somos tratados, que somos cuidados, que somos direcionados, alimentados, né? E que conseguimos pautar a nossa vida num propósito real, claro, temos vínculos profundos com a nossa liderança, com aqueles que Deus instituiu sobre nós, zelamos, cuidamos e caminhamos juntos. Mas esse discipulado, como ele deve ser, nós estaremos falando aí no próximo vídeo, né? Estamos encerrando esse vídeo já, tivemos dificuldades em estar postando eles, né? O Instagram acabou não aceitando por conta do tamanho do vídeo, tivemos que remodelar, postar aí no canal do YouTube, mas estamos realinhando essa parte aí. Então queremos estar constantemente trabalhando os vídeos e falando sobre o que é esse caminhar com Deus, a nossa jornada, a nossa caminhada, o discipulado, a instrução que precisamos receber de nossa liderança e do Senhor. Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja guardando a tua vida, estamos juntos,
vamos manter a nossa fé, a nossa confiança em Deus e com certeza Deus usará a tua vida e grandes coisas vão acontecer. Deus te abençoe, em nome de Jesus.